Galera, quarta listinha de análise combinatória. Nessa aqui a gente vai trabalhar com vários exercícios de combinação, alguns de arranjo também. A gente vai iniciar essa lista aqui, certo? A gente vai começar a lista com alguns exercícios tipo para calcular arranjo, só para começar a trabalhar com a definição da fórmula, tá? Para fazer as simplificações. Mas para não ficar muito maçante o vídeo, os resultados quando aparecerem combinações e arranjos, o que a gente vai fazer é botar o resultado direto, tá? Vocês podem conferir as contas, podem tentar fazer, tá? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fazer essas contas iniciais para trabalhar, para depois partir para os problemas e colocar os valores, certo? Lembrando que vocês conseguem a lista aqui na descrição do vídeo, tá no Drive e tudo, e a gente vai resolver, são 20 exercícios, acredito que são os 18 com problema, certo? A gente vai interpretar para transformar isso numa linguagem combinatória para resolver e contar o número de possibilidades dependendo da restrição de cada um. Vamos resolver esses exercícios? Vamos lá, beleza? Então tá, pessoal, esse primeiro exercício a gente tem 8 contas para fazer, só que é o seguinte, são contas que eu vou agora nesse primeiro exercício eu vou fazer com detalhe, tá? Nos outros, quando aparecer, eu vou acabar colocando o resultado para ser uma conta mais rápida, para não ficar um vídeo tão extenso, certo? Então aqui eu vou fazer as contas com detalhe, depois quando aparecer arranjo, quando aparecer combinação, eu já coloco o resultado final, pode ser? Então tá, o primeiro exemplo ali na questão A, eu tenho que calcular os arranjos de 4, 2 a 2. Lembra que a fórmula eu tenho que fazer n fatorial, que é 4 fatorial, sobre 4 menos 2 fatorial. Certo? Então, nesse caso aqui que eu tenho 4 fatorial por 2 fatorial. O que eu tenho que fazer? Abrir o 4 até chegar ao 2 para acabar simplificando. Então, eu fico com 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Simplifico e isso aqui dá exatamente 12. Bem facilzinho, tá? Já no segundo, no B, o que eu tenho? Arranjos de 6, 3 a 3. É 6 fatorial por 6 menos 3 fatorial, certo? Isso aqui fica, na verdade, então, 6 fatorial por 3 fatorial. O que eu tenho que fazer é abrir o 6 até chegar ao 3, tá? Então, o que eu vou ter? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, cancela. Aí fico 5 vezes 4, 20, vezes 6, 120, ok? Agora, eu tenho combinação, não, é arranjo de 8, 4 a 4. Então, fica 8 fatorial por 8 menos 4 fatorial. Isso aqui, então, eu abro como? 8 vezes 7, vezes 5 não, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, que aqui embaixo já é 4 fatorial. E aí eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, dá exatamente 3.040, ok? E agora, para o caso da D, eu tenho arranjos de 4, 4 a 4. Então fica 4 fatorial por 4 menos 4 fatorial, e embaixo fica 0 fatorial. Lembrando que 0 fatorial é sempre 1, então fica 4 fatorial dividido por 1, e 4 fatorial é exatamente 24. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Já na E, a gente tem que fazer arranjos de 7, 0 a 0. Então eu faço 7 fatorial em cima e embaixo o fatorial de 7 menos 0. 7 menos 0 dá exatamente 7, então fica 7 fatorial por 7 fatorial. Simplificando, isso aqui dá exatamente 1. Certo? Agora eu tenho na F combinações de 6, 3 a 3, certo? Eu tenho que selecionar num grupo de 6 pessoas, eu tenho que selecionar 3, não importando a ordem. Então eu fico com 6 fatorial, lembrando da fórmula, fica 6 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Então o que eu tenho? É 6 fatorial por 3 fatorial, 3 fatorial. Eu tenho que abrir o 6 até chegar no 3 para poder simplificar. E aí fica 6 fatorial por 3 fatorial. Desculpem, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial, simplifica. O que eu tenho que fazer agora é abrir o 3 fatorial para poder simplificar em cima. Então fica 6 vezes 5 vezes 4 por 3 vezes 2 vezes 1.
3 vezes 2 vezes 1, posso simplificar com isso aqui. Então, ficou só 5 vezes 4, 20. Já no G, o que eu tenho? Combinações de 7, 2 a 2. Então, é 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então aqui ficou 5 fatorial, eu vou abrir o 7 aqui em cima até chegar ao 5 para acabar cortando, simplificando essas duas coisas. Então eu fico com 7 vezes 6 vezes 5 fatorial por 5 fatorial, 2 fatorial. Então ficou 7 vezes 6, 42, dividido por 2, dá exatamente 21. Agora, H. Combinações de 5, 0 a 0. O que eu tenho? É 5 fatorial por 5 menos 0 fatorial, 0 fatorial. Só lembrando de novo que 0 fatorial é sempre 1, então eu fico com 5 fatorial por 5 fatorial vezes 1. E aí 5 por 5, 5 fatorial por 5 fatorial dá exatamente 1. Então aqui são contas para a gente começar a se acostumar a fazer essas continhas aqui, certo? E a partir de agora a gente vai tentar diminuir isso, fazer uma coisa só deixar indicado ou colocando o resultado final, ok? Bom, essa aqui, na questão 2, eu tenho que resolver uma equação, ou seja, eu vou ter que descobrir o n que satisfaça o seguinte. Por exemplo, lá eu quero que os arranjos de n menos 1, 2 a 2, ou seja, a maneira de arranjar n menos 1 pessoas em duas posições, isso aqui tem que ser igual a 30. Então eu tenho que descobrir quem que é esse n. Então primeiro a gente monta através da fórmula, lembrando o seguinte, a fórmula sempre era n menos 1 fatorial por n menos 1 menos p fatorial. Isso aqui tem que dar igual a 30. O que eu tenho agora? Quem que é o menor? Vamos só reescrever isso aqui. Fica n menos 1 fatorial por n menos 3 fatorial igual a 30. Então, eu tenho que resolver essa equação. O que eu preciso? Tá? Eu tenho que simplificar um deles. Tem que lembrar o seguinte, eu tenho que abrir sempre o maior. Quem que é o maior entre o n menos 1 e o n menos 3? O n menos 1 é o maior deles, então eu abro até chegar ao n menos 3. Fica como? n menos 1, o antecessor é n menos 2, vezes o antecessor, que é n menos 3, e já coloco o fatorial. n menos 3 fatorial, para acabar simplificando as minhas contas. Então eu fico com o seguinte, ó, n quadrado, certo? Fazendo a distributiva, menos 2n, menos n, mais 2 tem que dar igual a 30. Ou seja, eu tenho n quadrado menos 3n, subtraindo 30 dos dois lados, eu fico com menos 28 desse lado. E aí eu tenho uma Bhaskara para ser resolvida. Aqui eu não vou resolver a Bhaskara para vocês, tá? Eu já vou deixar indicado direto, tá? Que então eu tenho a possibilidade do 7, certo? 7 positivo. E o segundo, certo? Tem que ser quem? O menos 4. Ok? O produto dos dois dá menos 28 e a soma dos dois dá 3. Então são esses valores. Qual dos dois que é? Lembrando que a gente não tem fatorial de número negativo. Então esse número aqui eu não quero. Quem que é a solução dessa minha equação? É só o 7. Na 2b eu tenho uma equação que agora eu quero descobrir o p, não quero descobrir a parte do n. Então é o seguinte, tem duas opções de fazer. Por exemplo, os valores de P que eu posso colocar aqui pode ser de 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu poderia testar qualquer um deles para chegar no 60. É uma opção. Mas vamos resolver isso aqui como sendo uma questão. Vamos escrever isso aqui com a fórmula do fatorial. 5 menos P fatorial tem que ser igual a 60. Bom, a gente tenta a ideia de tentar abrir aquele que é o maior. Só que nesse caso aqui eu não sei até onde eu vou abrir isso aqui, eu não sei até onde eu vou. A melhor maneira de resolver essa conta é o seguinte. Eu escrevo quanto que é o 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fica 120, certo? Igual a 5 menos P fatorial, igual a 60. Eu posso fazer meios extremos? O que eu tenho? Ou na verdade o que eu posso fazer também é trocar a posição dos dois. Eu fico com 120 sobre 60 igual a 5 menos P fatorial. Nesse caso eu fico com 2 de um lado, tá? 2 igual a 5 menos P.
Agora o que eu tenho que me perguntar? Qual que é o número cujo fatorial é 2? A única possibilidade que eu tenho é 2, porque 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Então esse número que eu estou procurando, o 5 menos p, tem que ser exatamente 2, certo? Dessa forma, quanto tem que ser o p? O p tem que ser exatamente 3. E eu encontrei o valor. Se eu quiser, eu posso voltar aqui na minha equação para ver se dá tudo certo. Eu posso testar o valor, mas aqui está a minha solução, p igual a 3. Já na questão C, eu tenho que descobrir o n, tal que a combinação de n 2 a 2, ou seja, o n em grupos de 2 pessoas, eu consigo fazer isso de 6 maneiras diferentes. Então a melhor coisa, a gente já escreve a fórmula, como é que aparece. Então o que eu tenho? N fatorial em cima, e embaixo n menos 2 fatorial, n menos o p, 2 fatorial, igual a 6. Então, o que eu tenho? Eu tenho que tentar simplificar os fatoriais, eu consigo identificar que esse aqui é o maior e eu consigo abrir até chegar ao n menos 2. O que eu tenho, então? n menos 1, n menos 2 fatorial por n menos 2 fatorial e 2 fatorial é 2. Então, eu consigo simplificar esses dois aqui, eu sobro só n vezes n menos 1 sobre 2 igual a 6. Esse 2 aqui eu multiplico dos dois lados para acabar cancelando, eu fico com n menos 1 igual a 12. Se quiser pensar, eu estou procurando um número cujo produto com o seu antecessor dá 12, certo? Ou também eu posso transformar isso aqui numa equação de segundo grau do jeito que eu vou fazer. Então eu fico com n quadrado menos n menos 12 igual a 0. Aí eu estou procurando as soluções dessa equação aqui, certo? Qual que é a solução? Eu tenho duas. Certo? Eu tenho, se eu resolver a básica, eu consigo com 4, 4 é uma solução, e menos 3 é outra solução. Só que lembrando o seguinte, a gente não faz fatorial, não tem como combinar menos 3 pessoas, não tem um conjunto com menos 3 pessoas. Então, número negativo aqui em fatorial a gente exclui, e nesse caso, então, o n tem que ser exatamente 4, acabou o exercício. Então, combinações de 4, 2 a 2 é 6. Então tá, terceira questão, formam-se comissões de 4 professores, certo? Escolhido dentre 12 de uma escola, certo? Esses 12 professores, eu tenho 4 de matemática, 3 de literatura e 5 de história. E eu vou querer ver quantas comissões possíveis, diferentes, eu consigo construir ali, de forma com as condições que aparecem nos enunciados de A até E. Então, por exemplo, na A, eu não tenho nenhuma restrição. O que eu preciso? Comissão, a gente tem que lembrar que não importa a ordem da escolha. Então, dependente de quem vai ser escolhido primeiro, não importa a ordem. Então, quando não importa a ordem, a gente tem que fazer o quê? Combinação. Eu tenho que fazer uma combinação. Sem restrição nenhuma, pode ser qualquer um. Então, eu tenho 12 professores para escolher. E quantos que eu tenho que escolher? 4. Então, eu fico combinações de 12 4 a 4. Lembrando que existem essas duas notações aqui. Certo? A gente pode colocar embaixo como vírgula, como eu coloquei nos anteriores, ou colocar o P aqui em cima, certo? Então, aqui que eu tenho, isso aqui é exatamente 12 fatorial por 12 menos 4 fatorial sobre 4 fatorial. Aí eu tenho que fazer essa conta. Fica 12 fatorial por 8 fatorial, 4 fatorial. Aí eu tenho que abrir essa conta, certo? Se vocês abrirem essa conta, vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Para simplificar com 8 fatorial, agora o 4 que eu não vou simplificar, eu abro também. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Simplifico esse com esse. O que eu posso fazer? Simplificar o 4 e o 3 com o 12. E eu posso simplificar o 2 com o 10, que fica 5. Então ficou, na verdade, 11 vezes 5 vezes 9, que dá 495 comissões diferentes, sem nenhuma restrição. Qualquer um desses professores pode participar. Já na B, o que eu tenho? Eu tenho que ter exatamente 2 professores de história. Então, qual que é a restrição? Primeiro, eu tenho que escolher quem são os professores de história. E 2, só posso escolher 2. Então, eu tenho que quantos professores de história eu tenho? Eu tenho 5. Então, de 5 professores de história, eu quero escolher 2, certo? Não quero mais professor de história, então eu só tenho que usar de matemática e de literatura. Sobraram quantos para eu poder escolher os outros 2? Sobraram 7, que eu tenho que escolher de 2. Aí, vamos fazer essas contas, tá? Eu vou fazer nesse primeiro exercício, depois eu vou começar a colocar os valores das combinações aqui e colocar direto para a gente não perder tanto tempo.
Então lá, essa primeira aqui, eu tenho 5 fatorial, certo? Sobre 5 menos 2 fatorial dá 3 fatorial e o 2 fatorial. No outro, eu tenho 7 fatorial por 7 menos 2. 7 menos 2, eu já vou colocar direto 5 fatorial sobre 2 fatorial. Então, esse 5 aqui eu consigo simplificar com esse, já de cara, porque é um produto de frações aqui, então eu posso simplificar numerador com denominador. Aí, então, sobrou o quê? Um 7 fatorial, 3, 2 e 2. Eu vou abrir o 7 até chegar no 3. Aí eu fico com 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. 3 fatorial eu vou acabar cancelando, e aí sobrou 2 fatorial que é 2 e 2 fatorial que é 2. Então isso aqui simplificou, esse 2 com esse 2 eu posso simplificar com 4, e ficou 7 vezes 6 vezes 5, isso aqui dá exatamente 210 comissões, em que há 2 professores de história e os outros são quaisquer. Se eu colocar, digamos que eu já tirei 2, sobraram 10. Pode ter a chance, se eu colocar 10 aqui, pode ter a chance de pegar mais um de história, só que eu não quero, eu tenho que já excluir o de história porque eu já escolhi. Então, acabou em 210. Já na C, o que eu tenho? Eu tenho que ter pelo menos 3 professores de história. O que significa isso? Se eu tenho que ter pelo menos 3 professores, eu posso ter 3 professores de história, ou eu posso ter 4, que é o número máximo de pessoas nessa comissão. Então, são 2 casos que eu tenho que considerar. 4 professores de história. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar cada uma das possibilidades, aquelas que tem 3 professores e que tem 4. Então, como é que eu vou fazer uma comissão com 3 professores de história? Então, lembre que eu tinha 5 de história para escolher, então eu tenho que escolher 3. Então, de 5 eu escolho 3. Agora, sobraram 7 professores que não são de história, são aqueles outros que são de matemática e de literatura. Então, sobraram 4, como eu já tenho 3 na comissão, só tenho mais um para escolher. Agora, eu vou colocar direto, quanto que é a combinação de 5, 3 a 3? Isso aqui dá 10, certo? Só fazer a conta. E combinação de 7, 1 a 1, dá exatamente 7. Então, eu tenho 10 vezes 7, que dá 70. Combinação de 7 1 a 1, como é que é a maneira de escolher? Dentre 7 pessoas escolher uma, eu tenho 7 maneiras diferentes, tá? E agora, com 4 professores de história, então eu tenho 5 professores para escolher 4, ok? Agora, a comissão fechou, mas se eu quiser fazer a conta, eu tenho 7 professores que não são de história para escolher nenhum deles, ok? Lembrando que combinação de 5, 4 a 4... é 5, fazendo as contas, ou pensando o seguinte: escolher 4 pessoas num grupo de 5 é a mesma coisa que escolher uma para retirar. Então, eu tenho 5 possibilidades. E combinação de 7, 0 a 0 é 1. Então, eu fiquei com 5 vezes 1, que dá 5. Então, no total, eu tenho quantas? Eu tenho 70 mais 5, que dá exatamente 75 comissões diferentes para esses casos que eu tenho. Na D, eu tenho comissões com, no máximo, 2 professores de literatura. O que quer dizer no máximo? Eu posso ter nenhum professor de literatura, eu posso ter um professor de literatura ou 2 professores que eu tenho que considerar. Então, são 3 casos. Então, vamos considerar o primeiro. Ó. Nenhum professor, nenhum de literatura. Como é que eu vou fazer essa escolha de nenhum de literatura? Certo? Então, se nenhum é de literatura, como eu tinha 3 de literatura, sobraram 9 que não são. Então, eu tenho que escolher quantos? Eu tenho que escolher de 9, eu tenho que escolher 4. Então, eu escolhi dos 9 que não são de literatura, eu vou acabar escolhendo os 4. Isso aqui, se vocês fizerem as contas, vai dar exatamente 126, certo? Vocês podem treinar as contas na hora, mas vamos começar, para não perder tanto tempo, escrever aqui o valor final. A gente pode ter um professor de literatura, que no caso não ultrapassa 2, que é no máximo. Então, se eu tiver um professor de literatura, quantos que eu tenho para escolher? Eu tenho de 3, eu tenho que escolher 1. Então, combinações de 3, 1 a 1. Só que sobraram quantos professores? Sobraram 9 que não são de literatura, que são aqueles 4 de matemática e 5 de história. Então, desses 9, como eu já fechei uma, faltam 3 para calcular, certo? Então, que conta eu tenho aqui? Eu tenho
3 e combinação de 9, 3 a 13. Isso aqui eu não tenho agora, vou ter que fazer, peraí só um pouquinho. 1 hora depois. Então tá, voltei, já fiz a conta, ficou combinação de 9, 3 a 3, ficou 84 e 3 vezes 84, 252, ok? Agora eu posso ter com 2 professores de literatura também. 2 professores de literatura, ok? Eu tenho que escolher então, eu tenho que escolher de 3, escolher 2. Agora eu não quero mais professor de literatura, eu vou pegar... De 9 eu tenho que escolher 2 também. Então eu tenho combinação de 3, 2 a 2 é exatamente 3. E combinação de 9, 2 a 2 é 36. 3 vezes 36 é 108. Então no caso, quantas são aquelas que tem no máximo 2 professores de literatura? Então eu tenho 126 que não tem nenhum professor. Tenho 252 que tem um professor. E tenho 108 que tem 3 professores. E isso aqui dá quanto? Dá exatamente 486, certo? Esse aqui é o valor de P no máximo, até no máximo 2 professores de literatura. E agora a última questão, eu quero fazer combinações de comissões, na verdade, de professores em que não aparece professor de matemática. O que eu preciso primeiro? Se não aparece professor de matemática, só vamos poder ter os 3 de literatura e os 5 de história. Então eu tenho que escolher quantos? Dentre 8. Então eu quero fazer o quê? Combinações, certo? De 8, desses 8 professores, eu tenho que escolher 4 deles. Isso aqui dá quanto? 8 fatorial por 8 menos 4 fica 4 fatorial, 4 fatorial. E aí? 8 fatorial eu abro até o 4, 7, 6, 5, 4 sobre 4 fatorial e o outro 4 eu já abro para começar a cancelar. Então esse cancela aqui, esse 2 com esse 8, certo? E esse 3 com 2. Então na verdade eu fico com quanto? 7 vezes 2, 14, vezes 5 dá 70. Eu acabei falando que eu não ia fazer as contas, mas acabei voltando e fazendo tudo. Então, 70 é o número de combinações possíveis. Então, o quarto exercício tem 10 bolas brancas, certo? Eu tenho 10 bolas brancas e 6 bolas pretas. Então, é o seguinte, eu quero fazer o quê? Eu quero quantos modos de retirar 7 dessas 16 bolas, de modo que eu tenha pelo menos 4 bolas pretas, certo? O que quer dizer isso pelo menos? Eu posso ter 4, 5 e 6, que é o máximo de bolas que eu posso. Então eu tenho que fazer 3 cálculos de novo. Então com 4 pretas, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, começar com o mínimo possível. Eu tenho que escolher, das 6 bolas pretas, eu tenho que escolher 4, certo? E das 10 bolas brancas, que eu não quero mais bola preta, então só posso pegar das brancas, eu tenho que pegar 3. Combinação de 6, 4, 4 é 15. Combinação de 10, 3 a 3 é 120. E 15 vezes 120, 1.800. Ok? Então agora a gente já fez com 4 bolas pretas, a gente vai fazer com 5 bolas pretas. Então eu tenho que tirar 5 bolas pretas num total de 6 que eu tenho à disposição. Ok? Eu tenho que tirar quantas bolas agora? Para completar 7 eu preciso tirar 2 de 10. E aí então, se a combinação de 6, 5 a 5 dá exatamente 6, combinação de 10, 2 a 2 vai dar 45. E aí 6 vezes 45, 270. Tá? Então eu fiz com 4, com 5, agora eu preciso com 6 bolas pretas, que é o máximo que eu tenho. Ok? Então eu tenho que de 6 bolas pretas escolher 6, que vai ser só uma possibilidade. E de 10 bolas brancas eu tenho que escolher 7, ok? Opa, 7 não, perdão, 1. Se eu já escolhi 6, só sobra 1 para escolher. E combinação de 6, 6 a 6 é 1. Combinação de 10, 1 a 1 é 10, fica 10. Então o total de maneiras de retirar essas bolas com pelo menos 4 pretas, eu tenho 1.800 mais 270 mais 10. Que dá 2.080 maneiras
certo? 2.080 maneiras de retirar bolas, com pelo menos 4 delas pretas. É importante que esse exercício diz aqui que são bolas diferentes, tá? Então são bolas distintas que eu tenho que escolher. Bom, eu tenho uma classe com 10 meninos e 9 meninas. O número de comissões diferentes que podemos formar com 4 meninos e 3 meninas, então vamos anotar as informações. Eu tenho 10 homens e 9 mulheres. Eu quero formar comissões de quantos? Eu preciso de 4 meninos, 4 homens na verdade, só para diferenciar, para não colocar M e M, e 3 meninos para escolher, certo? Só que é o seguinte, já está dizendo que obrigatoriamente o melhor aluno da turma, dentre os meninos e das meninas, certo? Já vai estar ali dentro. Então olha só, eu preciso formar um grupo de 7 pessoas, certo? Só que já tem 2 pessoas que já estão definidas. Eu já tenho uma pessoa aqui dos homens, então eu não preciso mais escolher 4 homens, eu preciso escolher 3. E 3 mulheres, eu não preciso mais escolher as 3, eu tenho que escolher só 2, porque aquela menina que é a melhor da turma já está ali dentro. Então o que eu tenho que fazer? Ó, então o menino já saiu, ficou com 9. E a menina que é a melhor da turma que eu já escolhi, eu fiquei com 8, certo? Então na verdade o que eu tenho que fazer agora não é escolher 4 e 3, porque um já foi escolhido e outro também. Então o que eu vou fazer? Escolher 3 meninos, certo? E 2 meninas, 2 mulheres. Então o que eu tenho que fazer agora? Então como é que eu vou escolher esses 3 rapazes? Eu tenho que escolher dentre 9 rapazes, eu tenho que escolher 3, certo? Agora, das meninas, eu tenho que escolher dentre 8, escolher 2. E aí vocês me perguntam, vai dar uma conta grande, só que observem as alternativas, aí já tem dado nesse formato aqui, certo? Apesar de aparecer com 9 e 3, lembrem que é a mesma notação, as duas, 8 e 2. Então isso aqui já está na alternativa D, então não precisa nem fazer a conta, é só marcar a alternativa D que já está feito o exercício. Bom, para compor uma tripulação de avião, a gente tem 20 pilotos, 4 copilotos, 3 comissárias e 5 comissários de bordo. Eu quero saber quantas maneiras diferentes eu consigo formar essa tripulação que vai para o avião, de forma que eu quero quantos? Eu preciso de 2 comissárias, certo? Eu preciso escolher 2 comissários de bordo, eu preciso de 2 copilotos e de 1 piloto. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher. Na verdade, essa tripulação é formada por 6, 7 pessoas, certo? Dentre todas essas aqui que eu tenho que escolher. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que escolher o piloto. Então, de 20 possibilidades de escolha, eu tenho que escolher uma. Agora, eu vou escolher os copilotos. Se eu tenho só 4, eu tenho que escolher 2. Agora, para as comissárias, eu tenho 3 opções para escolher 2. E para os comissários, 5 opções para escolher 2, certo? Como eu falei, eu vou indicar as contas dos resultados. 20 para escolher 1, eu tenho 20 possibilidades. 2 para escolher, de 4 para escolher 2, eu tenho 6. De 3 para escolher 2, eu tenho 3. E de 5 para escolher 2, eu tenho 10. Então eu fico com 20 vezes 6, vezes 3, vezes 10. Isso aqui dá exatamente 3.600 maneiras de montar essa tripulação do avião. A questão 7 diz que um técnico de futebol de salão tem à disposição 8 jogadores de linha e 2 goleiros, ou seja, 10 jogadores. Ele diz que um time deve ser formado por 4 jogadores de linha e 1 goleiro. Então, quantos são os times diferentes que eu consigo montar a partir desse número de pessoas? Primeira coisa, ali a gente não está se preocupando a questão se um é só zagueiro, se um só joga na linha. Todo mundo joga em qualquer posição, com exceção do goleiro. Então, independente do que botar, vai dar um time, certo? A gente quer saber um time, independente do lugar onde ele vai jogar. Então é o seguinte, eu tenho que escolher quantos? De jogadores, eu tenho que escolher 4 desses 8. E dos goleiros, eu tenho que escolher apenas 1, certo? Eu tenho de 8 jogadores, eu tenho que escolher 4. E de 2 jogadores, eu tenho que escolher 2 goleiros, eu tenho que escolher 1. Combinação de 8, 4 a 4 é 70. E combinação de 2, 1 a 1 é 2. Isso aqui dá exatamente 140. Isso dá a alternativa E, certo?
Bom, uma observação desse exercício aqui é que não está dizendo que são específicos, são jogadores específicos para cada time. Ele está dizendo um time em geral. Não importa se eu jogar de zagueiro, se eu jogar na linha, de jogar na frente, qualquer coisa, tá? Então não importa. Então por isso que a gente está usando combinação. Agora, se ele designasse tal pessoa para ser zagueiro, tal para ser atacante, qualquer coisa, a gente ia ter que cuidar que ia importar a ordem da escolha, mas nesse caso aqui não tem. Então ficou E, alternativa 140. Então, primeira coisa, ele pede para observar a figura. Tá aqui, a nossa figura é um triângulo, certo? E nessas arestas aqui desse triângulo, o que eu tenho? Nesses lados eu marquei aqui embaixo 4 pontos, aqui eu marquei 2 e aqui eu marquei 1. Ele está pedindo quantos triângulos diferentes eu consigo marcar com esses pontos para que eles sejam os vértices dos meus triângulos, ok? Só que olha só, então o que eu preciso para montar um triângulo? Eu preciso de 3 pontos, então eu tenho que escolher 3 pontos aqui. Só que aí que está o problema, eu não posso escolher 3 pontos aqui, porque se eu escolher 3 pontos, quando eu ligar não vai formar um triângulo. Então a gente vai ter que verificar todas as disposições, todos os modos de escolher esses pontos que eu tenho. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas não é difícil. Então vamos pensar o seguinte, eu posso escolher um ponto aqui no F, certo? E 2 aqui. Certo? Então vamos fazer o primeiro caso, tá? Um ponto, vou botar aqui em BC e 2 pontos no AB. Então eu vou pegar esse ponto aqui e 2 aqui. Então eu tenho que escolher, no BC eu tenho que escolher um ponto, eu tenho 1 para escolher 1 e no AB eu tenho 2 para escolher 2. Isso aqui dá combinação de 1 a 1 é 1 e combinação de 2, 1 a 1 é 1. Então eu tenho um triângulo possível, que é só a ligação desses 3 pontos aqui. Agora eu posso fixar também esse ponto, mas escolher 2 pontos aqui embaixo para formar triângulo. Então vamos lá. Eu tenho um ponto em BC e 2 pontos em AC. Ou seja, então eu tenho que escolher um ponto em BC, de um só possível, que é só o F, e escolher 2 pontos de 4, que aqui eu tenho 4 possibilidades. Aí então eu tenho combinação de 4, 2 a 2 dá 6, e combinação de 1 a 1 dá 1, então ficou 1 vezes 6 e dá 6, certo? Aí é o seguinte, vamos lá, outro caso, eu posso pegar um ponto aqui e 2 aqui, certo? É uma possibilidade, então um ponto no BA e 2 no AC. Então eu tenho que escolher de 2, 1 a 1, aqui 2 pontos escolher 1 e desses 4 pontos aqui escolher 2. Aí eu tenho combinação de 2, 1 a 1 é 2. Combinação de 4, 2 a 2 é 6, isso aqui dá 12. De novo, o que eu tenho que verificar? Mas da mesma forma que eu peguei um ponto aqui e 2 aqui embaixo, eu posso pegar um ponto aqui e 2 aqui em cima. Então eu posso pegar um ponto em AC, certo? E 2 pontos em AB. Aí eu tenho que escolher 1 em AC, eu tenho 4 possibilidades, 4 escolher 1. E eu tenho que escolher 2 pontos em BA. Então, ou seja, tem que ser só esses 2 pontos. Eu fico com 4 vezes 1, dá 4. Ok? E agora, eu tenho que escolher. Agora, outra possibilidade, faltou mais uma. Eu posso simplesmente pegar um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. E consigo o triângulo também. Então, um ponto em cada segmento. Quantas possibilidades de pontos eu tenho para escolher aqui? Então, eu tenho que escolher de 2, escolher 1. Aqui de 4, escolher 1. E de 1, escolher 1. Aí eu fico com 2 vezes 4 vezes 1. Que vai dar 8. Então são todos esses os possíveis triângulos que eu tenho, tá? Aí eu tenho 1 mais 6 dá 7, mais 12, 19, mais 4 vai dar 23, com mais 8, um total de 31 triângulos diferentes que eu consigo. E 31 é a alternativa D, certo?
Aqui vocês podem fazer até um pouquinho mais rápido, porque se eu só tenho possibilidades aqui, ó, não precisa escrever as combinações. Se eu só pego um ponto em BC, por exemplo, aqui, eu só tenho uma possibilidade de escolher, não precisa nem escrever, eu só tenho que escolher os dois aqui de baixo. Então é só escrever aqui, olhar todas as possibilidades e somar no final, são todos os triângulos possíveis. Bom, então eu tenho um grupo constituído de 6 enfermeiros e 2 médicos. Eu quero formar uma comissão com 5 pessoas, certo? 5 pessoas eu tenho que pegar dentre essas 8. Só que a informação importante que ele nos dá aqui, quantas comissões podem ser formadas se os 2 médicos já estão aqui dentro? Então eu não tenho que escolher 5 pessoas, eu tenho que escolher somente 3 pessoas. Por quê? Os 2 médicos já estão lá dentro dessa comissão. O que eu preciso fazer? Eu tenho que escolher então 3 pessoas para completar os 5. De quantos? Dos 6 enfermeiros. Então eu tenho uma combinação de 6, 3 a 3. Se vocês fizerem a conta, vai dar 20. Um exercício simples. E 20 é a alternativa C. Bom, eu acredito que todo mundo já tenha jogado dominó alguma vez na vida. O dominó tem 28 peças, certo? E a gente sempre divide 7 peças por participante, às vezes pode sobrar ou não. Então, se tiverem 2 pessoas, vão usar 14 e vão sobrar 14. Mas nesse caso, estão dizendo que são 4 jogadores, certo? Então, e eu tenho 28 peças, eu vou ter que dividir essas 28 peças para esses 4 jogadores. Todos eles vão receber 7, né? Como é que eu faço essa divisão? No momento que vocês estão jogando lá no meio, o que vocês têm que fazer? Primeiro, eu vou separar um grupinho de 7 por primeira pessoa. Como é que eu faço essa separação de 7 dominós para dar para aquela pessoa? Eu não tenho que escolher 7 dentre 28? Então, se eu escolhi 7, dos 28 eu já dei para aquela pessoa, ok? Agora o seguinte, o que eu faço? Sobraram quantos? Sobraram 21 peças de dominó para escolher para outra pessoa, para a segunda pessoa. Então, quantos que eu tenho que escolher? Não tenho que escolher de 21 peças, escolher 7? É exatamente isso que eu tenho que fazer. Bom, sobraram 14 agora. Não tem que automaticamente selecionar mais 7 para a terceira pessoa? Então, se sobraram 14 peças para escolher 7. E aí, sobraram 7 peças que vai automaticamente para a última pessoa. Então, mas é a mesma coisa que escolher 7 dentre 7, que é uma maneira, não precisa nem escrever isso aí. Mas olhem só, apesar de não ter alternativa aqui na lista, não coloquei as alternativas, tá? Isso aqui poderia ser uma possível resposta, a gente não vai conseguir fazer 28 fatorial, vai ser uma coisa muito grande, mas o que eu posso fazer é o seguinte, tentar abrir os fatoriais para ver se eu consigo simplificar alguma conta. Então vamos pensar aqui, ó. 28, combinação de 28 e 7 a 7 fica 28 fatorial sobre 28 menos 7, que dá 21, e o 7 fatorial, vezes o 21 fatorial em cima sobre 21 menos 7 dá 14 fatorial, e o 7 fatorial também. Agora eu tenho 14 fatorial maneiras em cima, eu divido por 14 menos 7, que dá 7 fatorial, e o 7 continua. E aqui em cima fica quanto? Vezes 7 fatorial sobre 7 menos 7 dá 0 fatorial, 7 fatorial. Lembrando que 0 fatorial não é 0, é 1, tá? O que eu posso fazer? Simplificar, simplificar. Esse aqui eu posso simplificar com esse, e um desses eu posso simplificar com esse. Aí o que eu tenho? Em cima só sobrou 28 fatorial, certo? E aqui embaixo sobraram 4 7 fatoriais, certo? Então eu tenho 7 fatorial, 7 fatorial, 7 fatorial, 7 fatorial. Esse número vai dar um número gigantesco, tá? A gente não vai abrir, mas eu posso simplesmente indicar por essa forma aqui, ó, 28 fatorial. Como eu tenho 7 fatoriais, tenho 7 fatorial 4 vezes se multiplicando, isso aqui é a mesma coisa que 7 fatorial elevado à quarta. E é o máximo, o mais simples possível que eu posso deixar essa resposta. Isso aqui não tem alternativa, mas era uma das alternativas que apareciam na questão do vestibular, certo? Então a gente só fez uma simplificação. Esse probleminha é o seguinte, eu tenho um estudante que ele deve responder 10 de 13 questões de uma prova, não importando a ordem que ele responda essas questões, certo?
Só que está dando uma condição, ele pode escolher 3 para eliminar. Só que a condição é o seguinte, eu tenho que responder pelo menos 3 da primeira parte, das 5 primeiras questões. Então, se eu tenho uma prova que tem 13 questões, as 5 primeiras ficam aqui e eu tenho que responder pelo menos 3 delas, certo? E aqui eu tenho as 8 para responder as restantes. Então, quando fala pelo menos, eu posso responder dessas 5 primeiras, eu posso responder 3, 4 ou 5. Então, são 3 contas diferentes que eu tenho que fazer. Então, eu posso responder 3 das 5 primeiras. Certo? Então, eu vou ter que fazer o seguinte, como não importa a ordem, eu vou ter que escolher de 5, eu tenho que escolher 3 para responder. Só que como eu tenho que responder 10 no total, então se escolher 3 para não, eu tenho que escolher quantas das restantes? Das 8 restantes, se eu já respondi 3, eu tenho que responder 7. E aí, combinação de 5, 3 a 3, isso aqui é 10. Combinação de 8, 7 a 7, 80. 7 fica... 80. Certo? 10 vezes 8, 80. Agora, eu posso responder 4 das 5 primeiras. Então, o que eu tenho que fazer? Para responder, eu tenho que selecionar essas 4, tá? Dessas 5, eu tenho que selecionar 4. Se eu já respondi 4, para responder 10, faltam 6. Então, das 8 restantes, eu tenho que escolher 6. E aí, combinação de 5, 4 a 4 vai dar 5. Combinação de 8, 6 a 6 vai dar 28. E 5 vezes 28 dá 140. Da mesma forma, eu posso responder também 5 das 5 primeiras. Certo? Eu posso responder no mínimo 3, mas então eu posso responder 3, 4 ou 5. 5 das 5 primeiras, eu tenho que escolher 5 das 5. Não precisa nem fazer, como eu já escolhi todas, não tem, só tem uma possibilidade. Mas eu tenho que escolher quantas, se eu já escolhi 5, das outras 8, eu tenho que escolher 5. E aí, combinação de 5, 5 a 5 é 1. Em combinação de 8, 5 a 5, eu tenho, como sempre, 56. E aí, 1 vezes 56, 56 maneiras. Então, quantas maneiras ele tem de preencher, de responder essa prova? Eu tenho que somar todas as possibilidades. 80 mais 140 dá 220, mais 56, eu tenho 276 maneiras de responder essa prova, certo? Deixando 3 de fora, mas que eu tenho que responder pelo menos 3 das 5 primeiras, certo? Então, 276 e a alternativa D. Bom, aqui está dizendo que são 6 gremistas e um número que eu não sei ainda de colorados que estavam assistindo um Grenal, certo? Então é o seguinte, com o empate todos os colorados se cumprimentaram, ok? Uma única vez, só colorado com colorado. E todos os gremistas cumprimentaram-se entre si uma única vez e no total teve 43 apertos de mão, certo? Então eu tenho 43 apertos de mão. Aí eu quero saber quantos são os colorados no recinto. Primeira coisa, para fazer um aperto de mão, eu tenho que selecionar das pessoas, eu tenho que selecionar 2, eu escolher. Não importa se eu cumprimento você e você cumprimenta a mim. Então é a mesma coisa, então não tem diferença, então a ordem não importa. O que eu preciso saber? Eu tenho que descobrir o número de colorados. Primeiro, eu precisaria saber quantos são os números, tipo, o número de apertos de mão dos colorados, para depois partir só para o problema dos colorados. São sempre eles que dão problema. Tudo bem, Grêmio, dá Grêmio. Então, olha só, eu tenho 6 gremistas. Se eu tenho 6 gremistas, vamos calcular primeiro quantos são os apertos de mão dos gremistas. Eu tenho que escolher de 6, eu tenho que escolher 2, formar 2, grupinhos de 2. Quantos que eu tenho aqui no total? Então, 6, eu tenho que escolher 2, aí eu fico com 6 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial, eu abro a conta, fico 6 vezes 5 sobre 2, já simplificando 4 fatorial, 6 vezes 5, 30, eu tenho 15 apertos de mão entre todos os gremistas, ok? Então eu tenho que fazer os apertos de mãos dos gremistas. Se eu tenho 15 apertos de mãos dos gremistas, eu tenho quantos dos colorados? Automaticamente eu tenho 43 menos 15, que dá 28 apertos de mão dos colorados, ok? Então, com esses 28 apertos de mão, eu tenho que ver o seguinte, quantos são os colorados que eu vou chamar de X? Que
combinando eles 2 a 2, quantos grupinhos de 2 eu consigo, certo? Solucionar 2, eu tenho o quê? Eu tenho que ter 28. E aí eu tenho que resolver essa equaçãozinha. Aí lembrando que combinação eu fico com x fatorial sobre x menos 2 fatorial e 2 fatorial. Isso aqui vai dar exatamente 28. Aí eu posso simplificar, abrir as contas, eu abro o x até o x menos 2, x menos 1 e x menos 2 fatorial e x menos 2 fatorial aqui embaixo. E 2 fatorial é 2, igual a 28. Então eu tenho o seguinte, simplifico isso com isso, vou continuar aqui a ponta ao lado, eu tenho x ao quadrado menos x ao quadrado menos x, esse 2 que estava dividindo, eu posso passar multiplicando, eu posso multiplicar dos dois lados por 2, e aí 28 vezes 2 fica 56. Aí eu tenho x ao quadrado menos x menos 56, tem que dar 0. Ou seja, eu estou procurando um número que satisfaça essas condições aqui. Então é o seguinte, o que eu tenho? Eu tenho possibilidades dessa forma. Eu tenho, se resolver por Bhaskara, eu tenho 8 e menos 7. Como a gente sabe que menos não tem como ter menos 7 colorados, certo? Eu tenho 8 colorados no total, e essa aqui não tem alternativa, mas já tinha uma alternativa que era a alternativa 8, tá? Certo? Então são 8 colorados, eu posso fazer as contas para verificar se no final eu consigo fazer as mesmas contas. Eu posso voltar para resolver no final, ok? Bom, aqui eu tenho um grupo de 10 atletas que é dividido em 3 equipes, A, B e C, certo? E aí é o seguinte, as equipes devem ter 4, 3 e 3. Então a equipe A tem que ter 4, a equipe B tem que ter 3 e a equipe C tem que ter 3 componentes nesses grupos, certo? Qual o número de maneiras diferentes que eu tenho para formar essa divisão, para fazer essa divisão dos atletas? Então eu pensar o seguinte, se eu tenho 10, primeiro eu tenho que escolher 4 deles para formar o primeiro time. Então eu tenho combinação de 10, 4 a 4. Então de 4 eu tenho que escolher 10. Agora no B eu posso ter que escolher 3. Só que eu já escolhi 4 aqui, sobraram 6, não 7. Porque aqui 7 menos 4 dá 6, né? 7, tá? É 6 e eu tenho que escolher 3. Como sobrou agora, já usei 4, 3 vezes 7, já sobraram 3 para escolher 3. Automaticamente eu não precisaria colocar isso aqui, mas vou colocar, porque sobrou 3 para escolher 3, que dá 1. E aí se eu for fazer a conta, combinação de 10, 4 a 4. Isso aqui dá 210. Combinação de 6, 3 a 3 dá 20. E combinação de 3, 3 a 3 dá 1. Essa conta aqui dá 4.200 maneiras de fazer essa separação. Certo? Acabou o exercício, simplesinho. Bom, eu quero saber de quantas maneiras diferentes eu tenho que escolher 3 números naturais distintos, diferentes, tá? De 1 a 30, de forma que a soma dos 3 seja par. Primeira coisa, se eu somar 3 números pares, automaticamente essa soma é par. Se eu quiser incluir um número ímpar, eu tenho que colocar pelo menos 2, porque ímpar mais ímpar dá par, e eu não posso colocar mais um ímpar, porque daí já daria ímpar. Então, quais são as possibilidades que eu tenho para formar números, que essa soma seja par? Então, olha só, eu posso ter tudo par, par e par, certo? De 1 a 30, ou eu posso ter também ímpar, ímpar e par. Ok? Então são essas as possibilidades que eu tenho de escolher 3 números de 1 a 30, tá? Eu posso escolher par ou ímpar, só que se eu escolher ímpar, eu tenho que tomar cuidado de pegar mais um para voltar a ser par. Então olha só, eu tenho de 1 a 30, quantos são os números ímpares? Então vamos ver. De 1 a 30, eu tenho os números pares, eu tenho 15 pares e eu tenho também 15 ímpares, ok? Então o que eu tenho que fazer nesse primeiro? Eu tenho que de 15 ímpares, eu tenho que escolher quantos? 3. Se fizer a conta aqui de combinação 15, 3 a 3, eu tenho 455 maneiras de escolher 3 pares distintos de 1 a 30. Agora, nesse segundo aqui, eu tenho combinações, eu tenho que escolher 2 ímpares. Então de 15 ímpares eu tenho que escolher 2. Certo? Mas eu tenho que escolher de 15 pares, eu tenho que escolher um dele. E daí, o que eu tenho? 15 2 a 2 dá 105.
E 15, 1 a 1, dá 15. Então eu tenho um total de 1575. Isso aqui só com o tipo ímpar, ímpar e par. Agora, quantas são as possibilidades no total? Então eu tenho essas aqui, formam um tipo. Já as outras formam outro tipo. Então eu tenho um total de 2.030 maneiras de escolher 3 números de forma que essa soma seja um número par. Parece que não é um exercício de combinatória, mas a gente consegue interpretar ela dessa forma aqui. Bom, a questãozinha do Itaagora para dar um medinho, mas que nem tanto assim. Olhem só, eu tenho que fazer os anagramas, certo? Com 4 letras distintas, tá? Com as 10 primeiras letras do alfabeto. Então eu tenho A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Então foram essas 10 primeiras letras do alfabeto. Só que ele diz que nesses anagramas, o que eu preciso ter? Eu preciso ter 2 letras desse tipo aqui. E aqui também tenho 2 letras. Certo? Então eu tenho que escolher 2 letras desses 3 aqui e 2 letras desses 3. No momento que eu faço a escolha dessas letras, eu já tenho as letras que eu vou ter que permutar. Não posso esquecer de trocar as ordens delas porque eu quero fazer os anagramas. Então olha só, como é que eu consigo escolher 2 letras entre A, B e C? Eu preciso escolher de 3 maneiras, de 3 letras eu tenho que escolher 2, certo? Então eu tenho combinação de 3, 2 a 2, dá 3. Agora, como é que eu consigo escolher 2 letras dentre 7? Então, aqui eu não estou só pegando, estou escolhendo as letras, eu não estou permutando nem nada. Só estou escolhendo as letras que eu vou trocar as ordens depois. Então, olha só, eu tenho essa combinação de 7 e 2 a 2 que dá exatamente 21, certo? Então, eu tenho 21 maneiras de escolher 2 letras aqui e 3 maneiras de escrever as letras aqui. Então, o que eu tenho? Quantas as maneiras de escolha que eu tenho para essas 4 letras? Eu tenho 3 vezes 21. Só que eu não posso esquecer que no momento que eu faço essas escolhas de letras, eu tenho que fazer as trocas delas, certo? Então eu tenho que multiplicar por quanto? 4 fatorial, que é a permutação das 4 letras escolhidas. E aí, se eu fizer a conta, 3 vezes 21 dá 63, 4 fatorial fica 24, e 63 vezes 24 dá 1512 anagramas com 4 letras com essa condição. Porque se eu coloco uma condição que as 2 letras têm que estar aqui nesse primeiro conjunto, automaticamente as outras 2 têm que estar nesse aqui que tem 7. Então, 1512 maneiras. Então aqui, eu marquei 3 pontos sobre uma reta R, e numa reta paralela a R, paralela que elas nunca se encontram, eu marquei outros 4 pontos aqui. Eu quero descobrir quantos são os números de triângulos possíveis com esses vértices aqui nesses pontos. Então, observando de novo, como a gente fez na questão 8, tá? O que eu preciso para formar um triângulo? Tem que selecionar 3 pontos. Só que eu não posso selecionar 3 pontos da mesma reta, porque eu não consigo fazer um triângulo dessa forma. Então, eu vou ter que dividir por casos. Por exemplo, eu posso escolher um ponto em R e 2 em S. Vamos chamar aqui de S, certo? Como é que eu posso escolher um ponto em R? Quantos que eu tenho para escolher? Tenho que escolher 1 de 3. Já na S, eu tenho 4 opções e eu tenho que escolher 2. Aí eu tenho combinação de 3, 1 a 1 é 3, e combinação de 4, 2 a 2 é 6, então eu tenho um total de 18 triângulos com um ponto aqui em cima e 2 aqui embaixo. Agora, eu posso ter um ponto na reta S e 2 em R. Então, como é que eu vou fazer essa escolha? De 4 pontos na reta S, eu escolho 1, e de 3 pontos, eu escolho 2. Não importa a ordem que eu escolha os pontos, porque eu vou formar o mesmo triângulo. Então, 4, 1 a 1 é 4, e combinação de 3, 2 a 2 é 3, e aí eu fico com 12. O total de triângulos que eu tenho é 18 mais 12, que dá 30 triângulos.
Questão do FMG, eu tenho 14 pessoas e eu quero formar uma comissão de 8, sabendo que eu tenho que ter um presidente, um vice, um secretário, um tesoureiro e 4, certo? Outros 4 que são conselheiros. Então, o que importa aqui? Eu tenho que escolher no grupo e tenho que escolher nas pessoas. Primeira coisa, o que eu tenho? Quantos eu tenho que escolher? Eu tenho que, de 14 pessoas, eu posso escolher um presidente, certo? Agora, já escolhi o presidente, sobraram quantas? 13 pessoas para escolher um vice-presidente. Já aqui, para secretário, quantos eu tenho? 12 pessoas para escolher secretário. Ok? Vamos para o próximo. Tem 11 pessoas para escolher um tesoureiro. E quantas pessoas eu tenho para escolher, então, dos conselheiros? Eu tenho que escolher de 10 pessoas, eu tenho que escolher 4. Ok? Então eu tenho que fazer essa conta aqui. 14 é a combinação de 14 1 a 1, 13 combinação de 13 1 a 1, 12, 11, e aí o que eu tenho que fazer? 4, combinação escolher 4 de 10. Vou fazer a conta, só um momento. 2 horas depois. Voltei, já fiz a conta, combinação de 10, 4 a 4, 210. Aí o que eu tenho? Quantas são as maneiras diferentes que eu tenho? Eu tenho que fazer 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 210. Aproveitei e já fiz essa conta também. Eu tenho 5.045.040 maneiras de fazer essa escolha. São muitas escolhas possíveis, certo? Então parece que é pouca coisa, mas não é. Tem bastante jeito de montar essa comissão, correto? Aqui no Campeonato Brasileiro a gente tem 10 times, só 10 times que têm condição de chegar no G4, ou seja, os 4 primeiros colocados na tabela, ok? E esses 4 primeiros colocados têm direito aí à Taça Libertadores, tá? Mas ele só sabe que tem 10 com chance. Ele quer saber quantas são as maneiras do Brasil enviar esses representantes para a Taça Libertadores. Então é o seguinte, eu tenho 10 possíveis escolhas, ok? Aí é o seguinte, eu tenho que escolher quantos desses 10? Eu tenho que escolher 4. Observe o seguinte, eu não estou perguntando quais são as possíveis colocações na tabela. Não importa se o Grêmio ficar em primeiro, o Inter em segundo. Bom, se bem que o Inter não está, agora o Inter está na Série B, esquece, tá? Então, não importa quais são as posições, eu não quero saber se quem fica em primeiro, quem fica em quarto. Os dois vão para a Taça Libertadores do mesmo jeito, tá? Então, o que a gente vai fazer? Tem que fazer de 10 escolher 4. Quantas são as maneiras? Eu fiz no exercício anterior. De 10 para escolher 4, eu tenho 210 maneiras de mandar 4 times para a Taça Libertadores. Bom, eu tenho uma turma com 15 alunos, certo? Eles alugaram uma van com 10 lugares apenas, ou seja, tem 5 pessoas que vão ter que ficar de fora dessa viagem. Eu estou perguntando aqui quantas são as maneiras de sentar essas pessoas na van. Primeira coisa, eu posso fazer o seguinte: a maneira de sentar uma pessoa importa a ordem que eu estou colocando, então a maneira de organizar essas pessoas lá dentro. Então, nessa primeira pergunta, que eu vou chamar de A, apesar de não ter o item aí, estou perguntando o seguinte: eu quero arranjar, certo? Dentre 15 pessoas, arranjar 10. E o que eu tenho que fazer? São arranjos de 15, 10 a 10. Certo? Essa conta vai dar muito grande, mas eu posso fazer que vai ser 15 fatorial por 15 menos 10 fica 5 fatorial. Vai dar uma conta bem grande, só deixa indicado, assim tá bom. Outra forma de fazer isso aqui era pensar nos 10 lugares que eu tinha. Então, vou botar para cá. Eu tenho mais um. Quantas pessoas podem sentar no primeiro lugar? Eu tenho 15, 14, 13... 12 e assim por diante. Vai dar a mesma conta da de cima. Já na B, a segunda pergunta está dizendo assim, ó, quantos seriam os grupos possíveis de viajar? Eu só estou pensando como é que eu posso selecionar as pessoas para que umas fiquem de fora e as outras não. Então, quantas são as maneiras? Quantas pessoas que eu tenho que selecionar para viajar? Eu tenho que selecionar de 15 pessoas, eu tenho que selecionar 10. Então, já que dá uma diferença. Então aqui eu não estou contando a ordem que as pessoas estão sentando, só estou pensando em quem vai ficar de fora e quem não vai. É o número de maneiras de escolher essas 10 pessoas. E aí fica 15 fatorial por 15 menos 10, fica 5, perdão,
e o 10 fatorial aqui. Aqui já não fica uma conta tão grande, mas não precisa. O que a gente pode fazer também é abrir, fica 15, abrir até o 10, 14, 13, 12, 11. O 10 eu já simplifico, sobrou 5, o 4, o 3, o 2 e 1. Dá para fazer essa conta, mas não é interessante. É só para ver a diferença entre um arranjo e uma combinação. Combinação não importa a ordem, arranjo importa a ordem. Bom, uma classe tem 16 pessoas, em que há 10 homens e 6 mulheres. Só que ele já colocou específico ali, que ele vai chamar de H um certo homem e M uma certa mulher. Uma mulher específica, já está pré-determinado quem são. Eu quero saber quantos são os grupos que a gente pode formar com 4 homens e 2 mulheres. Primeira coisa, sem restrição nenhuma. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu preciso de 4 homens, eu tenho que escolher de 10 homens e escolher 4. E tenho que escolher de 6 mulheres, 2. Então, combinação de 4, 2 a 2 desculpem, de combinação de 10, 4 a 4, 210. E combinação de 6, 8, 2 a 2 dá 15. E isso aqui dá 3.150. Certo? Então, essa aqui é a resposta da A. Agora, na segunda, contendo H, mas não contendo M. Eu sei que o H já está nesse grupo. Então, o grupo que era de 4 pessoas, um já está determinado, eu tenho que escolher 3. Então, quantos sobram? O H já não entra na contagem. Sobraram 9 homens que eu tenho que escolher 3. Agora, o que eu quero? Que a mulher M não esteja. Então, eu tenho que escolher quantas? Eu já excluo a mulher da contagem. Não quero que ela esteja ali. Mas eu tenho que ainda escolher 2 pessoas, que são as 2 mulheres. E aí eu tenho combinação de 9, 3 a 3 é 84. E combinação de 5, 2 a 2 é 10. Fica 840. Agora, eu quero que contenha a mulher M, mas não contenha H. Então, vamos pensar nos homens primeiro. Não podem ter o H, não pode ter o H. Então, eu só tenho 9 possibilidades de escolha. Mas como não pode ter o H, eu tenho que escolher as 4. Só tenho que escolher 4 dentre 9. Agora, a M, a mulher M tem que estar. Então, dessas 2 posições de mulheres, uma já foi ocupada. Então, sobraram quantas? 5 mulheres para escolher uma vaga. Aí eu tenho combinação de 9. 4 a 4 é 126. E combinação de 5, 1 a 1 é 5, que dá um total de 630 maneiras. Já a D contém H e contém M. Então, olha só. Se o H já está aqui, tem que formar 3 pessoas ainda. Mas de quantas? De 9, porque o H não entra na contagem. Agora, eu tenho que escolher. A mulher também já está no grupo das mulheres, a mulher M. Então, eu tenho que excluí-la da contagem, tenho que só selecionar uma das outras 5. E aí eu tenho combinação de 9, 3 a 3, fica 84 aqui em cima, vezes 5, 1 a 1, que dá 5, e 84 vezes 5 dá 420. Bom, no E eu tenho que ter o seguinte, eu tenho que conter somente o H ou somente o M. Então, quantas são aquelas que somente o H está? Isso aqui é aquelas em que o H está, mas o M não está, que é o exercício B, 840. Se eu quero somente M, são aquelas em que o M está, mas o H não está. E isso aqui é exatamente o C, que dá 630. Quantas são as maneiras de somente um ou outro? Certo? Então, o que eu tenho? 7, 8 mais 6, 14.470 maneiras de somente ele ou somente o outro.